Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre classificação da capacidade produtiva. Então, um conteúdo pouco extenso e vou dividir esse conteúdo aí em alguns vídeos. Em relação ao tema aí de classificação da capacidade produtiva, é um tema muito aplicado aí às plantações florestais. Quando a gente pega aí dados do IBGE, temos aí cerca de 10 milhões de hectares de florestas, florestas plantadas. Então, pensando aí na sustentabilidade, na rentabilidade destas plantações, a gente tem que pensar aí em elementos que são adequados para o seu manejo. De acordo com Campos Leite, os três principais elementos aí do manejo das florestas plantadas seriam a classificação de terras, que está relacionado aí à classificação da capacidade produtiva, classificar uma floresta em relação à sua produtividade traz para a gente aí uma série de informações importantes, pois produtividade dos sítios está relacionada às diferentes respostas das espécies. Então, cada espécie em um determinado local vai responder de forma diferente aqueles fatores ambientais ali que estão envolvidos e, consequentemente, vai refletir na capacidade de produção desses empreendimentos e, como consequência disso aí, ainda afetar a viabilidade ou não dos empreendimentos florestais. Então, a classificação de terras, a classificação da capacidade produtiva é um elemento fundamental aí para a gente obter informações necessárias aí à tomada de algumas decisões no manejo das florestas. Aqui são conteúdos que a gente vê ainda mais adiante na disciplina, mas entre outros elementos aqui temos a predição ou projeção do crescimento e da produção florestal. Então, veremos que vários modelos matemáticos são utilizados aí para fazer essas projeções que são fundamentais aí na tomada de decisões sobre o uso desses recursos, e também teremos aí as prescrições de alguns tratamentos silviculturais, como por exemplo, realizamos desbastes ou não, qual a intensidade desses desbastes, quando realizar esses desbastes. Então, são informações aí que a gente vai discutir mais adiante na disciplina. Então, falando aí de classificação da capacidade produtiva, mais especificamente, o que seria essa capacidade produtiva ou qualidade do local, que também é denominado? Isso, pessoal, consiste no potencial que um determinado local tem para produzir madeira ou outro produto. Então, a gente sabe que as florestas produzem uma série de produtos, não necessariamente apenas madeira. Então, a gente poderia quantificar esse potencial aí de produzir qualquer produtos provenientes das florestas. Isso sobre condições ambientais existentes, clima e solo aí principalmente, em interação com as técnicas silviculturais empregadas. Então, essa interação entre as condições edafoclimáticas, juntamente com a questão aí das técnicas silviculturais, é uma interação complexa aí de diversos elementos, de diversos fatores, só que o resultado disso aí vai ser o crescimento das espécies florestais e, consequentemente, isso vai indicar aí o potencial de produtividade de uma espécie ou grupo de espécies nessas condições específicas. Quando a gente fala aí
falamos de classificação da capacidade produtiva, então chegaremos a determinar que alguns sítios são melhores do que outros, só que devemos ficar atentos, alertas aí, que um sítio que é bom para uma espécie ou para um determinado grupo de espécies, não necessariamente pode ser bom para uma outra espécie, já que cada espécie tem exigências diferentes, então o sítio que é bom para uma espécie não necessariamente se torna bom para outras espécies. Apesar disso, essas informações provenientes dessa classificação da capacidade produtiva são fundamentais aí no manejo florestal, favorece aí possibilita aí uma tomada de decisões em diversas áreas, e aqui cito algumas situações aí que são importantes conhecer a capacidade produtiva. Como exemplo, avaliar a viabilidade de determinados projetos em uma região, avaliar a resposta das culturas, avaliar o potencial de produtividade de uma espécie em um determinado local, relacionado também à questão de dimensão dos produtos, de acordo com a determinada idade, quais as dimensões esperadas para as árvores, já que a gente sabe que, de acordo as dimensões dessas árvores, elas podem ser encaminhadas para diferentes usos ou não. Questões aí de prescrições de manejo, além de ser uma variável aí muito utilizada como variável preditora em vários modelos de crescimento. Como eu já falei, esses modelos também favorecem aí a tomada de decisões em vários pontos aí desse manejo das florestas. Então, pessoal, a capacidade produtiva ela pode ser expressa de forma empírica. Quando expressa de forma empírica, um exemplo, temos aqui alta, média e baixa capacidade produtiva, ou seja, um mapeamento, um zoneamento ali de uma determinada área de acordo com esse potencial de produtividade, e também através de índices quantitativos. Quando falamos aí dos índices quantitativos, ocorre principalmente através do índice local, que acaba sendo um índice numérico e interpretável, que tem vamos dizer, um sentido biológico. Então, mais adiante eu vou discutir com vocês que esse índice local, essa classificação da capacidade produtiva com base no índice local é realizada basicamente, ou seja, principalmente com base na altura dominante das árvores em relação à sua idade. Então, vamos modelar o crescimento em altura dominante em relação à idade, já que essa altura dominante é uma variável pouco afetada aí por algumas estratégias de manejo, como por exemplo, espaçamento, entre outros aí, que consequentemente apresenta boa relação com o crescimento da produção ali naquela área. Então a gente vai discutir mais adiante aí sobre esse método quantitativo, que é o índice de local. Outro método aí de avaliação dessa capacidade produtiva é através da vegetação indicadora. É um método qualitativo, então a gente não vai ter resultados aí concretos quanto no índice local, só que ocorre que algumas plantas estão associadas a um determinado local, então vai ter determinadas condições que são favoráveis aí à ocorrência de determinadas espécies ou comunidades de plantas aí que vão permitir inferências aí sobre a qualidade daquele local. Para isso, muitas vezes precisa de conhecimentos de ecologia, interação entre essas espécies e aquelas condições ali
ambiental de ocorrência. Quando falamos aí dessa vegetação indicadora, aqui para nossa realidade acaba sendo um pouquinho complicado muitas vezes por questões de alta diversidade de espécies que a gente tem aí nas nossas florestas, diferentemente aí das áreas de clima temperado, onde a diversidade de espécies é bem menor, consequentemente acaba favorecendo esse tipo aí de avaliação. Aqui, pessoal, só para vocês terem ideia de como algumas espécies estão associadas a determinadas condições ambientais, eu mostro aqui uma síntese, uma pequena síntese desse artigo do Braga et al. 2015, onde foram avaliados aí a influência de fatores edáficos na variação florística aí de uma área em Minas Gerais. Então, depois de coletar algumas informações em parcelas, coletar variáveis de solo, essa amostragem das espécies, realizar uma análise de correspondência canônica aqui, esses autores chegaram que espécies como Casearia, do gênero Casearia, Ocótia, Mícia, Ciparuna, Apuleia, Mataiba, entre outras aqui, são mais abundantes em solos mais ácidos, de encostas ou com maior teor de alumínio. Então, um determinado grupo de espécies já pode ser um indicativo de algumas condições ambientais, algumas condições edafoclimáticas de um determinado ambiente. Então, isso seria uma vegetação como indicador desse local ter um potencial de produção ou não. Então, a gente pensar em solos ácidos de alto teor de alumínio, então a gente já esperaria o quê? Solos um pouco menos produtivos. Então, é um método, pessoal, que mesmo com limitações, informa aí sobre condições de umidade do solo, acidez do solo, entre outras características das áreas, que consequentemente a gente avalia se é desejável ou não para uma área onde pensamos em implantar um povoamento florestal. Só em relação aqui ainda à vegetação indicadora, as fotos aqui ilustram algumas plantas daninhas, como beldroégua, leiteiro, carrapicho. E aí, será que estas espécies estão associadas a algumas condições edafoclimáticas específicas ou não? Então, busquei aqui informações de algumas páginas na internet. Por exemplo, a beldroega é mais característica de solo fértil, não prejudica lavouras, protege o solo. Enquanto quando a gente observa a espécie de leiteiro, normalmente já está associado principalmente naqueles ambientes que já temos um maior desequilíbrio entre o nitrogênio e micronutrientes, então já seria um pouco indicativo dessas condições. Por outro lado, carrapicho indica solos muito decaídos, erodidos e compactados e desaparece com a recuperação do solo. Então, não encontrei nenhum trabalho na literatura associando essas ervas daninhas ao potencial de produção florestal, só que a gente sabe que elas ocorrem, elas têm uma predominância de ocorrer em algumas condições edafos climáticas aí mais específicas. Então, pode ser uma situação aí de uma vegetação indicadora do potencial de uma área aí passível de ser utilizada para empreendimentos florestais. Outro método aí seria a questão do efeito do meio. Então, essa avaliação é feita principalmente utilizando aí classificações ecológicas, classificações climáticas. Então, essa análise aí das condições de um determinado ambiente
e se as espécies possíveis de serem implantadas seriam adaptadas ou não a essa realidade. Então a gente pega aqui, por exemplo, o mapa de classificação climática definido aí, de acordo com a metodologia de Köppen, e temos que, vamos pegar aqui, por exemplo, Nordeste, uma região já bem árida, região bem seca. Se a gente pega uma espécie de eucaliptus grande, é uma espécie que a gente vê o quê? Que tem uma preferência por maiores índices pluviométricos, não suporta grandes períodos de déficit hídrico, então não seria uma espécie adequada para uma realidade como essa. Por outro lado, a gente já pega um Eucalyptus camaldulensis, já é uma espécie que tem uma ocorrência natural onde os índices pluviométricos são menores, com maior período de déficit hídrico, então já é uma espécie que, apesar de ter um crescimento menor do que eucaliptos grandes, é uma espécie que já se adaptaria melhor a essa realidade, ao efeito desse meio que se encontra nessa região. Então, assim, quando a gente fala lá de capacidade produtiva, o que é bom, tem capacidade produtiva para uma espécie, não necessariamente é para outra espécie. Então, o camaldulensis, só citando aqui, repetindo, o camaldulensis poderia se dar bem aqui, enquanto a chance do eucalipto grandes é muito menor, porque esse meio não é favorável às exigências dessa espécie. Consequentemente, essa espécie não vai se desenvolver, não vai apresentar um crescimento adequado. Outra situação, temos aí um mapa de solos no Brasil. A gente sabe que temos aí diversos tipos de solos, então vai ter determinadas espécies que são, vamos dizer, mais favoráveis a um determinado tipo de solo. Então pode estar fazendo aí essas associações, verificar quais são as exigências de cada uma dessas espécies. Aqui um exemplo de um mapa também disponível no site do IBGE que fala da potencialidade agrícola. Então, da mesma forma que poderia ser definido esse zoneamento, potencialidade agrícolas, pensando nas espécies utilizadas na agricultura, a gente poderia pensar nisso muito bem aí para as espécies florestais, fazer zoneamentos dessas espécies florestais e verificar quais as regiões locais aí que o meio é mais favorável para que uma espécie se torne mais produtiva ou não. Uma vez que o meio é complexo e os fatores são interativos, que dificulta essa separação aí de causas versus efeito, então a gente é um método que é uma vantagem de não depender de outras plantações. Então, nesse método aqui, a gente não depende de outras plantações. Quando temos informações de outras plantações, é claro que é ótimo, mas temos situações aí que nós não temos dados de outras plantações disponíveis. Então, esse método aí de avaliar esse efeito do meio acaba sendo eficiente. Outros métodos aí, pessoal, temos também a possibilidade de avaliar o histórico de produção. Não é, vamos dizer, a situação preferível, porém constitui uma alternativa aí quando a gente não tem essa classificação aí com base em dados de altura dominante idade, que é a situação mais utilizada. Por quê? Por que esse histórico não é bom? Normalmente os dados históricos pode acontecer o quê? Que eles não refletem as condições atuais, onde o crescimento e produção pode ter sido influenciado por vários outros fatores de produção. Então, se eu pego um histórico, mas
Naquela primeira situação, vamos dizer que a adubação foi diferente, o espaçamento foi diferente, ocorrência de determinadas pragas, enquanto em uma situação não tem. Então, o histórico pode acabar não refletindo toda a realidade ali do potencial de produção de um determinado ambiente, mas não deixa de ser uma alternativa aí também. A mesma coisa do histórico, temos a situação da produção atual, também é uma alternativa aí de classificação desse potencial de produção. Também temos as mesmas consequências, os mesmos poréns aí dos dados históricos. Então, as condições atuais aí, esse crescimento pode ser influenciado aí por outros fatores e não necessariamente só a capacidade produtiva de um determinado local. Esse trabalho aqui, pessoal, é um trabalho que fez um mapeamento de unidades produtivas utilizando aí alguns conhecimentos de geoestatística. Então, realizou-se a amostragem com inventário florestal, fez-se a amostragem, obteve dados de produção, tem toda a metodologia explicada lá de quantificação dessa produção e fez essa crigagem, essa geoespacialização dessas informações. Então, com isso, temos área aqui que, por exemplo, ocorre volumes menores do que em outras áreas. Consequentemente, os autores utilizaram essas informações aqui de produtividade em cada área, cada ponto aqui no caso, e agrupou isso em classes de produtividade. Então, a classe 1, a classe maior produtividade, classe 2, produtividade média, e uma classe 3 de menor produtividade. Consequentemente, que agrupou essa produção em classes, está definindo aí um potencial, fazendo uma classificação dessa capacidade produtiva. Então, essa é uma alternativa aí de essa classificação, principalmente com base em dados de produção atual e de produção histórica. Então, pode fazer esse mapeamento, gerar aí classes de produção. Outro método aí, pessoal, vamos dizer que o mais prático e consistente é um método que avalia a relação entre altura dominante e idade. Então, por que essa altura dominante? Vamos considerar que as árvores dominantes são aquelas ali no povoamento que sobressaem em relação às demais. Elas têm menos competição por luz, porque elas atingem um ponto superior ali no dossel e, consequentemente, são árvores que expressam melhor o potencial de crescimento em um determinado local. Então, são árvores que expressariam melhor essa capacidade produtiva. Então, tem algumas vantagens. Então, mais utilizado aí para fins florestais. O resultado é obtido a partir de uma expressão numérica ao invés de uma descrição, então não é uma avaliação quantitativa, aqui já é uma avaliação não é qualitativa, já é uma avaliação quantitativa, fácil de compreender e facilmente associada aí ao crescimento e produção do povoamento. Então, quanto maior a produção, melhor a qualidade do sítio. Então, quando a gente fazer essa classificação aí da capacidade produtiva, que a gente vai utilizar aí índice de sítio, índice de local, quanto maior esse índice de local, quer dizer o quê? Que maior é a altura dominante das árvores naquele ambiente. Normalmente, quanto maior a altura das árvores, maior também vai ser a sua produção, já que o volume, biomassa e essa produção normalmente é correlacionada de forma positiva aí com a altura. Então, é um método aí que é dos mais utilizados para essa classificação da
capacidade produtiva. Embora outros métodos tenham objetivos diferentes, então a gente viu aí vários métodos, cada um com seus objetivos, alguns até avaliações um pouco subjetivas. Esses diferentes métodos, eles podem ser utilizados aí de maneira complementar, então nada impede que eu faça a classificação de um determinado local com base aí nesses diferentes métodos. As informações aí elas vão se complementar. Então, aqui a figura aí proveniente de um trabalho que avaliou, fez geoestatística no manejo de plantios florestais, onde os autores avaliaram aí dados do crescimento em algumas parcelas permanentes de alguns talhões aqui, e com base nessa classificação aí, nessa análise dos dados, os autores fizeram um mapeamento aqui com base na Krigage aqui da variável altura dominante ao longo do tempo. A mesma coisa fizeram para o incremento médio anual ao longo do tempo. Então a gente verifica que os mapas gerados com base na altura dominante e com base no IMA, eles são mapas aí que apresentam uma semelhança bem considerável. Então é sinal aí que dá essa forte correlação aí entre a altura dominante e a produtividade desses plantios florestais. Então, consequentemente, mostrando aí que a altura dominante é eficiente para avaliar esse potencial de produção de um determinado local. Então, por que utilizar a altura dominante, pessoal? A gente já discutiu aí que a altura dominante ela é menos influenciada, o seu crescimento e o seu potencial de produção é menos influenciado por algumas condições silviculturais, então expressam melhor esse potencial de produção, que já são árvores que sofrem pouca competição. Mas altura, será que é tão fácil medir a altura? A gente aprende lá na biometria florestal que temos variáveis que podem ser mais facilmente obtidas, como por exemplo o diâmetro. Então, será que não poderíamos utilizar outras variáveis de mais fácil acesso, como por exemplo o diâmetro dominante? Se a gente realizar essa classificação da capacidade produtiva utilizando o diâmetro dominante ao invés da altura dominante, será que temos um bom resultado ou não? Então, tem esse artigo aqui do Leite et al. 2011, que avaliou essa questão da classificação da capacidade produtiva utilizando o diâmetro dominante. Então, é uma situação que eles encontraram que a classificação da capacidade produtiva de povoamentos clonais de eucaliptos, empregando o diâmetro das árvores dominantes, foi eficiente. Essa inferência se baseia no fato da classificação das unidades amostrais ter sido coerente com aquela obtida pelo método usual, ou seja, aquela que utilizou altura dominante. Então, pessoal, não é uma recomendação de largar e utilizar a altura dominante para classificação da capacidade produtiva, mas é mostrando aí uma alternativa que a gente pode utilizar quando não temos esses dados de altura dominante aí disponíveis. Então, por que não utilizar uma alternativa como essa, que a gente vê que nessa situação específica mostrou ser eficiente? É claro, pessoal, que são poucos estudos nessa temática aqui, mas não custa
avaliar essa possibilidade. Então, pessoal, encerro esse vídeo aqui e a próxima sequência do vídeo aí eu já falo sobre os índices de sítio, índice de local.